Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Jojo Rabbit. Então, este é o último vídeo que eu estou a gravar de uma saga. Portanto, o primeiro foi o do livro O Tigre Branco, depois foi o J'accuse, depois o Knives Out e agora termino com o Jojo Rabbit. Por isso é que eu estou com a mesma roupa, horrível. Grande faux pas, mas nem pensar que eu me ia dar ao trabalho de estar a mudar de roupa. Eu falei sobre isso no primeiro... Eu não sei o que isto é importante, isto não é assim tão importante, mas eu estou a contar, então publicar. É super útil eu estar a dizer isto no último vídeo que eu estou a filmar. Tudo bem, mas eu estou a contar publicar o primeiro ou hoje, sábado, ou amanhã, domingo. E depois durante a semana, a última semana de fevereiro, se calhar vou publicando os restantes e pronto, e é isso. Basicamente. Portanto, não estranhem se virem uma série de vídeos em que eu estou vestida de forma igual. É por causa disso. É porque foram todos gravados seguidos. Praticamente, quer dizer, se bem que eu entretanto fiz uma pausa para beber água, voltar a encher esta garrafa, quando a ver se bebo mais líquidos. E pronto, eu vou terminar com este. Vamos lá ver. Então, Jojo Rabbit é um filme de 2019 e é do realizador Taika Waititi, que é um realizador novo-zelandês, acho que posso dizer assim, da Nova Zelândia. Quando fui pesquisar sobre o filme, descobri que ele também, porque já nem me lembrava disso, ele também foi realizador do filme O que Eles Fazem nas Sombras, portanto, começou por ser uma série e depois ele fez um filme também, que é um mockumentary, portanto, nós acompanhamos uma série de vampiros no seu dia-a-dia, na sociedade atual. E eu partia-me a rir com aquilo. E ele também entra nesse... Eu acho que ele não entra no filme, acho que ele entra na série, pronto, e é um dos vampiros também. E depois também realizou um filme em 2018, é um filme assim mais sério, mas também tem essa componente cómica, que eu acho que será o traço mais distintivo dele, que se chama, eu aqui vou ter que ler, Hunt for the Wilder People. Eu sei que vi este filme também, sei que gostei. E daquilo que eu me lembro, fala sobre um rapaz que está no sistema, portanto, ou foi abandonado pela família ou retiraram-no à família e depois juntam-no com um homem que não é assim a pessoa mais sociável do mundo e que vive assim num meio muito rural. E pronto, e depois é a história da relação entre os dois e depois o rapaz perde-se na floresta, enfim. E fala muito sobre isso e é um filme mais... Apesar de ter essa componente cómica, é um filme talvez mais... um bocadinho mais... Eu não gosto da... Eu ia dizer sério, só que eu acho isso um bocado injusto, eles são todos sérios. Não tem uma componente um bocadinho mais dramática também. Bom, este filme, Jojo Rabbit, tem esse lado cómico também, muito presente, mas é um filme também muito violento. Nós acompanhamos então um rapaz, que é o Jojo. Ele vive sozinho com a mãe na Alemanha. Eu agora não sei bem aonde na Alemanha. Não me lembro. E agora é mesmo na Alemanha. Bom, ele é nazi, ele pertence à juventude... Qual é o nome? Uau, hein? Para pesquisar sou o máximo. Mas ele pertence à juventude hitleriana, da mesma forma que nós cá em Portugal também, na altura de Salazar, existia a juventude portuguesa, enfim, mal comparado. Ou talvez nem tanto. Na altura do nazismo, pronto, eles também iniciavam os miúdos muito cedo, pronto, para desfazerem aquela lavagem ao cérebro assim o mais cedo possível. E então este rapaz, o Jojo, ele pertence a este grupo, a mãe está a levá-lo a um acampamento de férias, uma espécie de campo de férias, vamos lá, para nazis, para pequenos nazis, aprenderem a como serem nazis na verdadeira acessão do termo. É um filme muito colorido. Então parece que estamos sempre a ver as coisas um bocado da lente do Jojo, que é um rapaz querido, tem uma relação muito próxima com a mãe. O pai, não é muito claro o que é que aconteceu ao pai, portanto há uns que falam que ele é um desertor, há outros que dizem que ele pertence à resistência, ou que só desapareceu na guerra, portanto isto passa-se durante a Segunda Guerra Mundial. Então essa parte não é muito clara, a mãe também não fala muito sobre isso. A mãe chama-se Rosie, é interpretada pela atriz Scarlett Johansson. Então a mãe dele leva-o para este campo. Então logo muito cedo há esta dualidade sempre muito presente da cor e da luz juntamente com a violência e com a morte também. Portanto, neste campo há um miúdo que sem querer espeta uma faca na perna. O Jojo também tem um acidente com uma bomba. São coisas que
A forma como são filmadas é quase de desenho animado, mas se nós pensarmos um bocadinho sobre aquilo que estamos a ver, aquilo é muito violento, é extremamente violento. E então achei piada ao contraponto que é feito neste filme em relação a isso, ou que eu senti que era feito neste filme em relação a isso. O Jojo é chamado de Jojo Rabbit porque a dada altura no campo tu tens os mais velhos, ele pertence ao grupo dos mais novos, portanto o Jojo terá o quê? Uns 10 anos, por aí, e os mais velhos estamos a falar já de 15, talvez, 15, 16, dizem-lhe que ele tem que matar um coelho. Apanham um coelho e ele tem que matar o coelho, e estão todos juntos. E ele recusa-se a matar, não consegue. E solta e tenta soltá-lo e não sei o quê, foge e tal, e depois vem um dos mais velhos e mata-o assim, em 3 tempos. E por esse motivo ele passa a ser chamado de Jojo Rabbit. Ele tem um amigo imaginário que está com ele nestas alturas mais complicadas também, e que aparece para enfim, aconselhar. Portanto, eu nunca tive um amigo imaginário, mas eu suponho que funciona quase como a tua consciência. E no caso do Jojo Rabbit é o Hitler. Mas como nós nos vamos apercebendo mais à frente, este amigo imaginário parece ter um bocado de vontade própria. Portanto, já não é só a consciência do Jojo. E é interpretado pelo próprio realizador, o Taika Waititi. Uma coisa que eu me esqueci de dizer logo no início. Este filme vai buscar inspiração a um livro, que é O Céu numa Gaiola, que é um livro de Christine Lawrence. E eu, entretanto, fui pesquisar, ver se estava à venda no Wook, e está, e é uma edição de janeiro deste ano, portanto terá a ver diretamente com o filme, porque é um livro que tem mais tempo, não é? Eu nem vi de que ano é que é o livro em si, mas acho que foi a mãe que mostrou o livro ao filho, dizendo, podes fazer qualquer coisa em relação a isto, e o filho gostou do livro, achou só muito dramático para a sua própria sensibilidade, em termos cinematográficos, e resolveu fazer então uma adaptação com alterações, não é? Já no caso do filme. Então Jojo Rabbit, nesse campo de férias, fere-se com uma bomba, e fica bastante magoado, fica um pouco desfigurado, não fica mesmo, mas tem assim umas cicatrizes, depois o pessoal mete-se com ele por causa disso, mas ele quer continuar a trabalhar para a juventude, portanto ele é um bocado fanático, é assim muito dedicado à juventude nazi. Depois eles também vendem-lhes aquelas coisas de porque os judeus são uns monstros e têm umas características, sei lá, quase como se fossem uns diabos que leem as mentes e que fazem o mal e que não sei o quê, quase como se fossem umas criaturas fora deste mundo, mas maléficas, pronto, e então para justificar as atrocidades que eles lhes fazem também. E o Jojo Rabbit, ele vai bebendo aquilo tudo, pronto, ele acredita naquilo tudo, apesar de ter o contraponto em casa, que é a mãe, a Rosie, que apesar dela ela não contraria, e ela não diz não faças isso, ou não digas isso, mas vai dizendo outras coisas e vai-lhe mostrando um mundo um pouco mais bonito, ou um pouco mais centrado no amor e no amor ao próximo, enfim, sem nunca se exasperar completamente com o filho, que às vezes tem alturas em que é mais complicado de lidar com ele. Então, nesta convalescença do Jojo Rabbit, que consegue arranjar assim uns trabalhinhos lá na tal juventude, já fora do campo, não é? Portanto, isto já num serviço, aquilo do campo seria, sei lá, um fim de semana, mas nos serviços dessa juventude hitleriana, suponho, talvez se chamasse assim, não tenho a certeza. E consegue arranjar uns trabalhitos e tal, mas depois o resto do tempo passa-o em casa. E numa dessas tardes em que está em casa, descobre uma rapariga escondida no andar de cima, na parede, vamos lá, numas águas furtadas, que é judia. E então há aqui, de repente ele assusta-se, não é? Mas ele nunca é muito agressivo, ele é genuinamente curioso, mas por outro lado já tem uma série de ideias feitas em relação a ela, mas não é agressivo, não é um rapaz agressivo. E então nós temos uma rapariga que já passou por muito, portanto estamos a falar, sei lá, ela terá o quê? Já os seus 19, 20 anos, por aí. Parece muito nova, mas pronto, nestas idades também é fácil. Mas pela conversa já terá esses 19, 20 anos. Então de repente nós temos ali uma rapariga que será a face mais visível das atrocidades que estão a acontecer, da violência que está a acontecer, porque até agora as cores são muito vivas, muito garridas, é tudo muito luminoso, apesar de toda aquela violência que nós vemos à nossa volta,
Os rapazes e as raparigas também, porque é um campo para rapazes e mulheres, e depois a forma como eles distinguem logo no início o que é que vai ser ensinado aos rapazes e o que vai ser ensinado às raparigas é um bocado impressionante, mas dá vontade de rir, pronto, a verdade é essa. Mas é tudo muito luminoso, apesar de todas aquelas atrocidades que se estão a dizer e que se estão a fazer naquele campo, com aquelas crianças, não é? Ou obrigá-las a fazer e a lidar com as armas, etc. E de repente nós temos ali uma rapariga um bocado andrajosa, um bocadinho suja, despenteada, muito magra, e que já passou por muito. E que viu aqueles horrores e que não tem aquela forma de estar toda muito alegre e muito espevitada e luminosa também. Não. Então acho que acaba por haver aqui um choque entre esses dois mundos. Portanto, o mundo do Jojo Rabbit em que está tudo muito organizado, muito categorizado já, e aquele mundo que é muito sofrido e que está a ser vítima dos ataques do primeiro, não é? Que usa de todos os artifícios para justificar as atrocidades que comete. Mas o Jojo Rabbit é uma criança e a rapariga é sensível a isso também. Então cria-se ali uma certa relação entre os dois. A personagem da Scarlett Johansson, a Rosie, portanto a mãe do Jojo Rabbit, é uma personagem muito interessante, apesar de aparecer pouco. Mas quer dizer, foi ela que guardou a rapariga na casa, portanto, foi ela que lhe deu o abrigo. E então nós vamos descobrindo umas camadas desta personagem que primeiro parece um pouco superficial, mas depois rapidamente começamos a perceber isso, que existem mais camadas nesta mulher. E depois quando percebemos que ela está a guardar uma judia dentro de casa que a está a ajudar a superar esta fase, intensifica-se esta ideia de que a Rosie é uma mulher sensível e que respeita, e sobretudo que respeita o espaço, que não impõe, que é uma mulher que não impõe, porque ela não impõe nada ao filho, apesar de não concordar provavelmente com nada daquilo que ele diz e aquilo em que ele acredita, mas que lhe continua a dar amor, que não o rejeita por isso. Ela percebe e pronto, e depois faz aquela parte de ir pôr o filho à juventude hitleriana, também não quer que ele sofra represálias, provavelmente. Portanto, esse lado também é muito interessante desta personagem, porque ela nunca julga, não é? Ela é pelo lado do amor, de ajudar, é isso. E de apoiar e não de condenar, seja fisicamente, seja moralmente, seja o que for. Então acho que apesar de ser uma personagem que não aparece muito, é uma personagem forte. E depois existe também uma outra que me interessou bastante, que é o do Capitão, e isto eu tenho que ler, Capitão Klenzendorf, não era assim tão difícil, que é interpretado pelo ator Sam Rockwell. Portanto, ele é o capitão que chefia aquele campo de férias e que está à frente dessa tal unidade de juventude hitleriana, pareceu-me isso, que é um homem um bocado amargurado, ele bebe, é um bocado, tem uma visão desassombrada, e aquilo aquela sensação que me deu logo desde o início foi de uma pessoa que está no sistema, pertence ao sistema, faz parte do sistema, mas que já não acredita naquilo. Faz porque já é quase... é o trabalho dele, tem que ser, e então bebe também um bocado para esquecer. E achei uma personagem interessante. Portanto, também é outra personagem que não aparece assim tanto. E depois há ali umas sugestões de uma relação assim homossexual com o seu assistente que eu achei interessante, que pode não ter nada a ver, mas pareceu-me haver essa sugestão. Também, mas podia só ser tentar, porque o assistente dele é tem muitos tiques, pronto, então podia ser só tentar acrescentar uma vertente um pouco mais cómica também àquela relação, não sei. É uma outra personagem que tem alguma profundidade também. Estes filmes que são muito cómicos, às vezes é difícil por causa da imagem que aparece, por causa das cores, por causa disso tudo, é difícil às vezes tu perceberes que aquilo que estás a ver é bastante violento. E tirando mais para o fim do filme ser muito óbvio e não dar para ignorar a violência que está implícita, só depois de ver o filme é que eu me apercebi, pois pá, nesta cena aconteceu isto. Epá, e foi uma criança, mas isto é chocante, enfim. E eu gosto quando os filmes fazem isso, quando permanecem connosco mais tempo e nós continuamos a pensar um bocado neles e a percebermos de algumas coisas e
elas continuam a trabalhar com o nosso imaginário, com as nossas emoções, então eu acho que é mais interessante quando é assim também. Esta forma também, a forma como o Taika Waititi resolve interpretar o Hitler, que é o amigo imaginário do Jojo Rabbit, é muito cómica. A personagem dele é muito cómica, portanto ele vai ridicularizar bastante a imagem que se tem do Adolf Hitler. E achei isso interessante também, e interpretada por um homem que é da Nova Zelândia, que é um homem que tem assim uns traços e uma cor de pele também um pouco assim mais escura, então super interessante e mais irónica ainda por causa disso, a meu ver. E eu acho que, apesar da forma, lá está como é filmado, como depois também tem muitas partes, porque é um universo que me fez lembrar um bocado o Wes Anderson, com aquela coisa muito estética, muito bonita, muito colorida, tudo muito arrumadinho. Mas depois fala de uma coisa que é tão violenta, fala de um tema que é tão violento, e mesmo a história que conta é muito violenta. Então essa violência não deixa de lá estar. Tens é que se calhar estar mais atento, ser mais observador. Portanto, não é uma questão de disfarçar ou, sei lá, normalizar, uma expressão que agora se usa imenso. Não, nada disso. Acho que é tão somente nós estarmos a assistir na tela à evolução da criança, que no início vê tudo muito colorido e muito luminoso e depois passa por uma fase mais cinzentona e mais quando ele começa a ver as coisas com outros olhos e a ponderar algumas verdades feitas que lhe incutiram e em que ele acreditou. Nós, quando somos muito novos, somos umas esponjas, não é? Também não será por acaso que se criam as juventudes, seja do que for, que é para tentar influenciar logo desde muito cedo, seja para o que for. Seja mais positivo ou menos positivo, não sei bem o que é que eu acho sobre isso, isso já são outras conversas também. Mas é aquela coisa de pertenceres a um grupo e a dada altura a própria, portanto a personagem Elsa, é a rapariga judia que ele encontra em casa, ela a dada altura também lhe diz: tu não és nazi, tu és um miúdo que pertence a um grupo, gosta de pertencer a um grupo e que veste uma roupa engraçada. Pronto, e realmente é isso que passa por logo muito desde o início, porque o Jojo não é um rapaz violento, é um rapaz curioso, é um rapaz querido e carinhoso até. Tem um amigo muito, muito engraçado também, enfim, e é um filme, apesar de violento, que acaba por ser também entrenecedor pela relação que ele tem com a mãe, pela relação que desenvolve com a Elsa também, mesmo o próprio capitão... tenho que ler isto outra vez, Klenzendorf, mesmo o próprio capitão Klenzendorf, depois é-nos dado uma camada dele de que nós não estávamos talvez à espera, e este filme também fala disso, também fala da união entre seres humanos, portanto, mais do que esta questão de se pertence a esta etnia ou àquela etnia, fala mais sobre essa união e sobre essa humanidade que muitas vezes se perde. Pronto, eu já estou um bocadinho cansada porque este é o último vídeo, então estou a notar. Espero que tenha sido interessante esta minha apreciação. Eu sei que já estava assim um bocado... estou com a energia já está... Portanto, tenho que ir lanchar, mas eu tinha que fazer isto agora, porque eu estou com algum trabalho e pronto. E tenho que me organizar, ou era isto ou era nada, e eu depois também, como tenho outras coisas para fazer também, já tenho que gravar para o fim de semana que vem, que será os usados do mês de fevereiro. Não queria estar a juntar coisas e assim, já ficam todos gravados, e eu queria mesmo falar destes filmes também, por outro lado, pronto, porque gostei muito deles, de todos, e gostava de partilhar convosco e pronto, e ver se têm a oportunidade de verem, e se já viram o que é que acharam, essas coisas todas. E pronto, espero que tenham gostado desta apreciação e até à próxima. Tchau, tchau.